sócio de uma das maiores empresas do mundo em consultoria e auditoria, a Grant Thornton. Hoje com a gente, Vitor Medroso, responsável pela prática de investigação de fraude, para um bate-papo com a Abaré. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, @abaremarketing. Dá o seu like e compartilhar se você curtiu o nosso conteúdo. Vitor, primeiro eu quero muito te agradecer, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, batendo esse papo super bacana. Eu espero que o pessoal aí de casa goste, da conversa que a gente vai bater com o Vitor. Enfim, muito obrigada pela presença. E aqui na Abaré a gente sempre fala muito sobre empreendedorismo, e você é um exemplo super bacana de intraempreendedorismo. E aí eu queria saber de você, como vestir a camisa dentro dos limites organizacionais? Bom, primeiramente queria agradecer a Abaré, agradecer a você, agradecer a todo mundo aí pelo convite que teve para fazer essa conversa, esse bate-papo aqui bem legal. Bom, com relação a essa parte de intraempreendedorismo, e como que a gente faz para vestir a camisa, porque é engraçado, você trabalha para uma empresa na qual você precisa vestir a camisa porque você trabalha dentro de um ambiente onde você está ali, seguindo uma carreira, buscando realmente crescer nessa carreira, buscando realmente despontar e chegar em algum lugar, E no mercado existem muitas oportunidades, principalmente para que você possa executar o seu trabalho, mas sem que aquilo traga para você um ambiente de empreendedorismo. Aquilo que a gente costuma dizer da sua zona de conforto, trabalhar na sua zona de conforto. Quando eu cheguei na Grant Thornton, em 2017, eu cheguei numa área que não existia. Então, por mais que a Grant Thornton ela seja uma empresa, uma firma que já tem aí muitos anos, que no Brasil ela também é muito grande, aqui ainda não existia a área. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu tive que começar tudo, como a gente diz, do zero. Então, realmente ir até os clientes, fazer a prospecção, trazer equipe, montar produtos. Então a dificuldade, o desafio, vamos dizer assim, ele é muito grande por conta disso, Mas ajuda muito, obviamente, você trabalhar numa firma do tamanho da Grant Thornton, onde eles te dão todo o aparato, todas as ferramentas para que você consiga trabalhar e consiga fazer com que você chegue em algum lugar. Então, assim, o grande desafio que a gente teve no início foi realmente esse, você tornar uma marca que era conhecida por outros serviços também reconhecida pelos serviços que você executa e que você começou a executar a partir de um determinado momento. Então, esse desafio foi bem interessante para mim. Mas um bom suporte faz toda a diferença, Com certeza. Legal. E você levou pouquíssimo tempo aí, tendo em vista outros cases da área, para se tornar sócio, de uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, que é a Grant Thornton. Qual que é o segredo aí? O segredo é o suporte, Dentro da empresa já existia uma governança, existia toda uma estrutura e esse suporte me ajudou muito, Primeiro, eu ganhei a confiança, eu ganhei muito a confiança das pessoas lá trabalhando com pessoas que hoje não são colegas, são amigos também, esses sócios, e isso ajudou muito com que eu pudesse, dentro do meu ambiente, dentro do que eu executava, conseguir, primeiro, me conectar com os clientes que já eram clientes da Grant Thornton para explicar o que nós poderíamos fazer. E, obviamente, toda a parte de dedicação, toda a parte que a gente conseguiu montar uma equipe, eu trouxe pessoas comigo, essas pessoas eram pessoas de confiança, pessoas que trabalhavam muito já com relação ao tema, aos temas que a gente trata dentro da área. Então, assim, isso ajudou muito, Você ter a confiança primeiro das pessoas que estavam dentro da empresa e também, você ter ali o acompanhamento, Você ter o suporte daquelas pessoas com quem você confia. E, obviamente, que eu dei uma stalkeada aí no seu perfil, no seu LinkedIn, e eu vi que você atua também como professor universitário, De onde que surgiu o interesse por lecionar? Isso daí foi uma coincidência, Porque eu nunca me senti uma pessoa assim que realmente, com um perfil para lecionar. Apesar da minha mãe ser professora, minha mãe é professora de história, então já vem de família, Mas sendo bem sincero, assim, foi nos caminhos, A gente acaba conhecendo um cliente, acaba conhecendo um parceiro, e dentro dessas coincidências, um deles tinha uma escola de ética, vamos dizer assim, que é o nome da escola dele, e que ele me convidou uma vez para dar aula. E aí eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar, ele também começou a gostar, e aí quando ele foi para o Mackenzie, ele também me levou. Então, puxou assim, você puxou junto. Também. Então, assim, foi uma coisa natural, Não foi uma coisa onde eu
realmente fui atrás, né, busquei, foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente, muito por conta de estudos, eu sou uma pessoa que estudo muito, busco muito sempre, estou sempre buscando certificados, né, sempre buscando novas experiências, então assim, eu sempre estudei muito e acabou, né, que dentro desse ambiente corporativo, né, onde a gente precisa estar sempre ensinando, né, você precisa ensinar para o seu cliente, você precisa ensinar para as pessoas com quem você trabalha, enfim, né, então isso também ajudou muito a gente. Uma coisa foi puxando a outra, Que legal. E você atua diretamente com LGPD, né? O que você pode contar para a gente sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados? O que é importante a gente saber sobre isso? Essa é uma mudança muito grande com relação à forma como as pessoas tratam os dados. Se eu tivesse que ficar falando aqui da LGPD, eu poderia ficar o dia inteiro, porque realmente tem muita coisa, né? Realmente tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, mas de forma geral, né? Por que existe a LGPD? Por que ela veio? A LGPD veio basicamente para proteger o nosso direito, que é um direito constitucional de privacidade, né? Então, ela é uma lei, né, que visa proteger, né, o titular do dado, que somos nós, né, somos donos dos nossos dados, com que esses dados não sejam utilizados de forma inadequada. Isso veio, né, decorrente de muitas transformações e muitas coisas que ocorreram nos últimos anos, como, por exemplo, questões de espionagem, né? A gente lembra de casos que os Estados Unidos estavam espionando o Brasil, né, e outros países também aí. Enfim, né, a Europa foi quem saiu na frente, montou a sua própria legislação, né, a GDPR, e dentro da GDPR para proteger realmente o dado dos cidadãos europeus. Os outros países, obviamente, acabaram também por aderir, né, essa nova diretriz, vamos dizer assim, em relação à questão de proteção de dados, e também acabaram criando sua própria lei, e o Brasil fez a mesma coisa, né? Com relação à legislação em si, né, você falando, né, vou tentar ser o menos tecnês aqui para não ficar entrando muito como se fosse uma reunião com o cliente, mas de forma geral é isso, né? Proteger os dados das pessoas e as empresas aqui que detêm esses dados, né, as empresas ou CNPJs que detêm esses dados, que precisam tomar medidas para garantir que esse dado não seja utilizado de forma inadequada e que ele esteja protegido, né? Agora, né, virou moda agora sair nas mídias, né, falando sobre invasões de hackers, né, de roubo de dados, exatamente por conta disso, né? A LGPD trouxe, né, para as pessoas, trouxe para o mercado essa visão diferenciada com relação a como proteger os dados, né, que no final das contas está relacionado à nossa privacidade. E Vitor, como que é a implementação dessa proteção de dados nesse mercado? Bom, ela passa por algumas etapas, né? A etapa que a gente fala que é a etapa de diagnóstico, né? Que é a empresa fazer basicamente uma reflexão sobre como que ela utiliza esses dados. Ela vai olhar onde esses dados estão, ela vai identificar com os parceiros de negócio quem transfere dados para quem, né? O que eu costumo usar de exemplo, com os nossos clientes também, que sempre acontece, é aquela questão, né? Você pega lá um formulário da empresa, e aí tem, né, aquele monte de pergunta aqui com relação para a coleta de dados, né? Então vai perguntar qual que é o seu time de futebol, qual que é a sua religião, né? Enfim, uma série de perguntas. E quando você tenta entender com a empresa por que ela coleta daqueles dados, nem ela sabe. Então é esse tipo de coisa que a LGPD vem proteger, né? Que não exista uma coleta de dados de forma, né, desnecessária, né? Então você coletar dados que não são necessários para a sua operação, né? Ou que se você queira coletar isso por algum motivo, marketing, enfim, né, que você colete também o consentimento do titular que você está coletando esses dados para essa finalidade, né? Então é por isso que essa implementação de proteção de dados ela é fundamental, você fazer toda essa reflexão, fazer o diagnóstico para que você entenda dentro do que pede a legislação o que você precisa fazer para garantir que os dados estejam protegidos. Isso passa, né, desde questões de processos internos, né, e até mesmo de revisão de ferramentas, né, de tecnologias, né, para que você consiga realmente entender aquilo que pode te ajudar, que já está dentro de casa, e aquilo que eventualmente você precisa trocar, o que você precisa aprimorar com relação à sua proteção de dados, né? Lembrando que a proteção de dados ela não é só de dados digitais, né? Ela também fala de dados físicos. Então, informações como papel, como enfim, um cartaz, qualquer coisa nesse sentido, também é um dado que conter dados pessoais, também está no âmbito da LGPD, né? Também está, precisa ser seguido, né? Não é só o que diz respeito a dados digitais. Às vezes as pessoas acham que é só o que está dentro de sistemas, né, de tecnologias, mas na verdade não. É todos os dados, né, todos os dados que a empresa detenha e que estiverem no poder dela, né?
E Vitor, agora uma curiosidade minha pessoal, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, para poder entrevistá-lo, existe alguma relação do marketing com a sua área? Como que você enxerga esse relacionamento? Como que ele funciona? O marketing ele é parte fundamental no nosso negócio, né? Tanto do ponto de vista institucional, né, quando a gente fala da Grant Thornton como marca, hoje a gente está vendo aí uma mudança muito grande em relação à comunicação também, né, a forma como as empresas se comunicam, né, as novas gerações, né, as mudanças em termos de cultura mesmo que existem dentro da sociedade, né, então as empresas elas têm mudado muito dentro da Grant Thornton, né, a gente tem uma área de marketing que cuida dessa parte institucional e das áreas, mas assim, dentro do nosso negócio é fundamental, né? Sem o marketing, realmente, muitas vezes é aquele negócio, você acaba sendo muito bom, mas não consegue mostrar o que você é muito bom e da forma como você precisa mostrar. E as pessoas não chegam até você. Não chegam até você, né? Então, essa conexão que existe, né, entre empresa e cliente, ela é graças ao marketing, né? O marketing é quem consegue garantir que a forma como a gente se comunica, né, a forma como a gente conversa com os nossos clientes, chegue da forma adequada. E muitas vezes chegue para a pessoa correta. Não adianta eu estar falando sobre algum tema que é muito relevante, muito importante para a pessoa errada, pessoa que não toma decisão. Né? Então, todo esse processo, né, de marketing, né, comunicação, enfim, ele é fundamental dentro do nosso negócio para que a gente consiga atingir também os nossos objetivos. E a gente estava falando, né, sobre privacidade de dados, sobre, enfim, casos de invasão, casos de coleta de dados errôneas. Como lidar com a privacidade de dados numa época em que tudo é tão invasivo, né? Olha, o único jeito é você apagar tudo que você tem, né? Brincadeiras à parte, mas tem, né? Tem até um seriado no Netflix, acho que é Privacidade Hackeada que chama, que fala sobre isso, né? Você acaba terminando de assistir um seriado como esse, você quer deletar todas as suas contas, né? Você surta, você quer deletar todas as suas contas digitais, né? Você não quer ter mais nada, porque realmente é muito difícil, né? Hoje o mundo do jeito que ele está globalizado, né? E a forma como os dados estão organizados, parece que você está sendo vigiado, né? O que a gente chama de Big Data, né? Então assim, isso é a forma como as empresas se comunicam, né? Como dizem por aí, o dado é o novo petróleo. Né? Então o dado ele é muito importante. Quem detém uma massa grande de dados e sabe trabalhar com essa massa grande, no final das contas ele está na frente. Porque ele consegue identificar comportamentos, ele consegue identificar, né, o que as pessoas estão pensando, né, qual que é o direcionamento que elas têm em termos políticos. Né, isso acontece muito. Né? Então, pelos seus posts no seu Facebook, no seu Instagram, eles conseguem identificar se você, né, tem uma propensão maior para a direita, para a esquerda. Né? Então, isso é uma coisa muito engraçada, mas é uma realidade. Né? Como o mundo está te direcionando. Com relação ao que eu sempre falo, né? As pessoas falam, Vitor, como é que eu posso me proteger? Como é que eu posso proteger a minha privacidade? Bom, ideal, né? O ideal para que você proteja a sua privacidade é você se expor cada vez menos. Né? Quanto mais você se expõe, mais, né, obviamente, os seus dados eles ficam por aí à mercê de quem quiser avaliar. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, né, mas obviamente que questão de exposição é uma questão pessoal, né? Não é uma questão, mas eu digo em termos de proteção, né? Vamos dizer em termos de proteção de dados, é você saber, né? Você saber para quem que você está passando os seus dados, saber ler, né, as políticas, né, de privacidade, termos de uso, né? Quem que lê termos de uso? Ninguém, né? 1% você chega lá, tem uma coisa lá falando, posso usar seus dados. Você vai lá, passa rápido só para aceitar. No final das contas, você não está protegendo seus dados adequadamente, né? Você colocar os seus dados, entender se aquela empresa eventualmente vende os seus dados, né? Se aquela empresa de alguma forma ela está transmitindo seus dados para algum terceiro, enfim. Então, isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Né? Então, você saber onde seus dados estão, você entender as políticas daquela empresa para quem você está transmitindo seus dados, que está coletando seus dados, isso é fundamental para que você consiga garantir, né, o correto exercício do seu direito. Né? Porque é aquela história, se você muitas vezes, né, não se importa com isso e acaba passando seus dados de forma inadequada, vou dar um exemplo que todo mundo aqui já deve ter passado, farmácia. Né? Então, quando você vai comprar um remédio na farmácia, ele pergunta, você quer um desconto? Me dá o seu CPF. Na verdade, você não está ganhando desconto, você está vendendo os seus dados. Né? Por quê? Porque eles precisam daqueles dados realmente para poder entender qual que é o seu comportamento em termos de compras. O que você mais compra. O que você mais compra, se aquele remédio tem a ver com alguma doença pré-existente.
né? Então, alguma coisa nesse sentido. Então, você ter esse cuidado, né, com relação aos seus dados, né, que as pessoas hoje elas não se importam tanto com essa questão de dados. Hoje, se você perguntar qual que é o seu dado mais importante, a pessoa fala meu cartão de crédito. Né? No final das contas, isso não é tão importante quanto o seu comportamento, que é isso que as empresas têm buscado realmente entender o comportamento das pessoas para que elas consigam, né, obviamente, oferecer um produto mais adequado, né, mas que também, eventualmente, alguém possa utilizar aquele dado de uma forma que seja mais negativa, vamos dizer assim. Vitor, e de encontro com isso que a gente estava falando, né, a gente ouve muito falar daquelas histórias de propaganda, de patrocínio que aparece no celular e as pessoas falam, meu Deus, mas eles ouviram a minha conversa. O que acontece? Como que isso acontece, né? Quem nunca, né? Quem nunca conversou perto do celular um assunto e depois de 5 minutos apareceu ali uma propaganda, né? Alguma coisa relacionada àquele tema que você estava falando. Isso é real, isso acontece, né? Realmente as empresas elas já têm, né, dentro do seu microfone ali, você acaba autorizando muitas vezes sem, né, nem saber, até mudou algumas funcionalidades da Apple, né? Agora ele avisa ali quando está gravando, quando está usando o microfone e tal, mas de forma geral as empresas coletam esses dados exatamente para isso, para que ela possa te oferecer um melhor produto. Né? E, obviamente, isso que a gente está falando é o lado, né, vamos dizer assim, positivo, né, da coleta de dados para poder te oferecer sempre o maior produto. Né? Tem um caso que ele é emblemático para mim, que ele um pouco bizarro também, né? Que é o caso de um pai, né, de uma pessoa que estava mexendo no computador, aí começou a aparecer propaganda para ele de carrinho de bebê, de fralda, né, de produtos de criança. E ele tinha uma filha, né? Ele questionou a filha dele. Falou, olha, você tá grávida? Porque tá aparecendo para mim aqui em algumas conversas no nosso computador e tal. Ela, não tô, né? Não tô sabendo, né? E depois de um tempo, né? Depois de, sei lá, 2, 3 semanas, ela descobriu que ela estava grávida. E aí, como que eles foram atrás, né? Foram entender, também teve até uma reportagem sobre isso. O que era? Era o aplicativo do celular de ciclo menstrual. Né, que identificou, descobriu antes dela. Descobriu porque ele utiliza com base em comportamentos, né, com base em características dos dados. Os dados provavelmente que ela tinha dentro do aplicativo, né, foram, né, obviamente, por algum motivo ela pode ter autorizado ou não, né, a transferência desses dados. Transferir esses dados para alguém que trabalhou em cima disso e já, peraí, isso aqui está dentro do algoritmo aqui que a gente já forneceu os dados. Forneceu as informações. Então, nesse nível que a gente está chegando, né? A gente está chegando realmente num nível muito de tecnologia muito avançado, né? Porque quem tem esses dados realmente acaba trabalhando, né, de forma muito proativa com isso. Tem muita informação, de novo, né? Falam que o dado é o novo petróleo e eu concordo 100% com isso. A gente ouve muito falar de criptomoeda, né? Não tem como não assumir que é a tendência do mercado financeiro, porém a gente vê também que há muita dúvida em relação a essa segurança, né, a segurança desse ativo, e como que as empresas podem se blindar em relação a esse assunto? Com relação à criptomoeda, né, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma mudança, porque antes a criptomoeda era algo que era totalmente negado, né, e não existia os reguladores não tinham interesse que isso se tornasse uma realidade. Mas eles estavam, obviamente, lutando contra a tecnologia, né? Lutando contra a tecnologia não, lutando contra a evolução, vamos dizer assim. Então, o novo, né? E tem tido uma mudança, né? Até recentemente o Banco Central, né, soltou uma normativa, uma nota falando que eles estão trabalhando para regular esse mercado. Oficial, né? A criptomoeda não é oficial, mas um modelo para que você consiga eventualmente utilizar isso. Né? Eu estava vendo até numa notícia ontem, eu não me recordo onde foi que eu vi, mas eu vi que o primeiro país, se não me engano, acho que a Nicarágua foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Caramba! É um caminho sem volta, né? Essa questão de criptomoeda é um caminho sem volta, algo que não tem como negar. Então, assim, né, os reguladores, né, o governo, eles precisam trabalhar para entender como que eles vão se adaptar a isso e como que isso vai se adaptar ao seu ambiente. Né, e não negar, né, não dizer assim, não, isso aqui não precisa mais, isso aqui não vai rolar, né? Como aconteceu lá em casos antigos, né, acho que a primeira empresa que recebeu a oportunidade de produzir, né, uma máquina digital, acho que foi a Kodak, né, que rejeitaram e aí, hoje quase não existe mais. Acabou, né, a empresa que acabou, Blockbuster, acabou. Então assim, né, as empresas que negam, Rejeitou, né, o Netflix. Rejeitam, né, a tecnologia, rejeitam a inovação,
não tem jeito, vão ficar para trás, né? Então, na minha visão, né, obviamente eu não sou especializado em criptomoeda, né? Eu sou especializado em outros temas, mas assim, do que eu tenho visto no mercado é isso. A mudança, ela está ocorrendo, ela vai continuar ocorrendo, e quem, né, não se preparar, né, não buscar entender as importâncias, os impactos disso no seu negócio, realmente vai ter dificuldades no futuro. E buscar também se blindar em relação às proteções de dados, né? Enfim, as informações em relação a dados e a políticas de informação. E agora uma dica para quem está nos assistindo aí e almeja fazer uma carreira nesse setor, né? No setor que você trabalha, o que você tem a dizer? O que eu sempre falo para todo mundo que trabalha com a gente, né? Para todos os trainees, vamos dizer assim, os estagiários que entram com a gente, tem que estudar, não tem jeito, não tem outro segredo. O que eu falo para o pessoal, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que buscar entender o que existe de novo, né, em relação à literatura, em relação ao mercado, né? Não adianta, tem que saber falar inglês, porque quando você quer estar na frente das outras pessoas, né, quando você quer buscar o que está de novo, você tem que buscar onde? Estados Unidos, Reino Unido, né, que são os países, obviamente, que com relação a esses temas, pelo menos da minha área, eles estão mais avançados, né? Pra você ter uma ideia, a legislação americana em relação à anticorrupção, né, que é o FCPA, já tem 40 anos, a nossa tem 10. Então, assim, quando a gente fala desses temas, realmente a gente tem que buscar essas literaturas. Buscar literaturas norte-americanas, né, britânicas, né, ou eventualmente de outros países, realmente. Então, assim, hoje você ter, né, conseguir entender, conseguir ler, conseguir estudar inglês, isso é uma vantagem, né? Eu não deveria nem estar falando isso aqui, porque realmente, acho que na minha época falava assim, não, o inglês é um diferencial, hoje já não é. Hoje já não é, a linha de corte, hoje né? É a linha de corte, hoje é o essencial, né? E acaba sendo triste, porque nem todo mundo tem a oportunidade realmente de buscar, enfim, o segundo idioma, né? Então, o estudo, ele é fundamental para que isso. E depois, correr atrás daquilo que você acredita, né? Trabalhar com aquilo que você acredita, tá sempre buscando novas experiências, né? Novos caminhos. Isso é importante também para que você consiga, né, alcançar e ter paciência, né? Acho que para a nova geração aí acaba sendo aquela coisa, né? As pessoas são muito imediatistas, né? Não tem paciência para aprender, né? Às vezes chega alguém que é um potencial muito bom, mas aquela pessoa não tem a paciência de passar por alguns caminhos, alguns passos que são essenciais na carreira, né? E para que ela consiga, obviamente, aos poucos ir alcançando os objetivos, né? Então, ter um pouco de paciência também, aprender com as pessoas que estão ali no mercado também, isso também é fundamental. Legal, ótimas dicas aí. Mas, fazendo um paralelo aí, como que você enxerga o seu mercado daqui a 10 anos? Essa é uma boa pergunta. Não, o mercado que eu trabalho, né, que é um mercado voltado para fraudes, né, vai estar cada vez mais. As fraudes, assim, o que a gente vê, né? Não vão parar de existir. Antigamente era fraude, né, que a gente brinca, né, roubo de galinha, né? Aquele fraudador que realmente frauda um boleto, frauda um cartão de crédito, e as fraudes estão ficando cada vez mais complexas. Até as fraudes estão escaláveis. São escaláveis, total, porque quando a gente olha, por exemplo, a fraudes, né, de cibersegurança, né, invasões e sistemas, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Então, assim, não tem jeito. O mercado vai continuar evoluindo, obviamente, vai continuar tendo casos igual a gente acaba fazendo aqui trabalhos, mas ele vai cada vez, né, exigir mais das pessoas conhecimento em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de novos produtos, realmente para que você possa entender esse mercado e entender como que você pode combater isso, né? Então, eu acho que esse mercado nos próximos 10 anos vai mudar muito, né, em termos de tecnologia, de cyber, né, de cibersegurança. O cybercrime tá na moda mesmo, não tem jeito, a gente está vendo aí muitos casos mesmo, e é isso, né? Acho que vai ser uma mudança bem grande. A mudança já foi, né? Se eu olhar 10 anos para trás, de quando eu comecei, né, a carreira nessa área, muita coisa mudou. Eu não tinha a intimidade de sentar na frente do cliente e falar assim, vamos falar sobre fraude. O cliente olhava para mim e falou assim, nossa, mas você está falando que eu sou fraudador, que eu cometo fraude? Não tinha esse tipo de conversa, né? O cliente, ele tinha um outro perfil. De 10 anos para cá ele já mudou, ele já aceita conversar, ele já entende da importância disso, ele já entende como que isso impacta no negócio dele, né? O empreendedor, ele tem que entender como que isso impacta no negócio dele, né? Como que a fraude, né? Então existem pesquisas aí que mostram que as empresas perdem de 5% a 10% por ano da sua receita com fraudes.
né? Então, assim, muitas vezes você negar isso, você não dar atenção, devida atenção, acaba te trazendo também prejuízos financeiros. Excelente. Vitor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Tenho certeza que o pessoal aí de casa gostou tanto quanto eu da nossa conversa. Pessoal, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, @abaremarketing. Vitor, qual que é o seu Instagram aí para o pessoal seguir também? @Vitor Pedroso, Vitor sem C, Pedroso com Z. É isso. Muito obrigada. Gente, obrigado. Até logo. Tchau, tchau.